Olá, alunos! Então, hoje a gente vai falar sobre implementação e avaliação de políticas públicas, desafios, mecanismos, tipos, métodos e importância. Bom, a gente vai retomar sempre o ciclo da política pública, né? Para que os estágios de políticas públicas, formulação, implementação e avaliação sejam realizados de uma forma adequada, algumas fases elas devem ser cumpridas, como a adoção de boas práticas nacionais e internacionais para políticas públicas de qualidade. Lembrando que o ciclo de políticas públicas diz de organizar a agenda, formular, tomar decisão, implementar, executar, monitorar, avaliar e depois finalizar ou ajustar essa política. Nesse caso, a gente vai falar sobre a implementação das políticas públicas. A gente já falou da agenda, da formulação e da tomada de decisão. Agora a gente fala sobre implementar, tá bom? Então, quando a gente fala sobre implementação de políticas públicas, a gente está falando do quê? É o conjunto deliberado e sequencial de atividades do governo que são orientadas com o propósito de cumprir com a política pública, né? Eles são articulados em declarações oficiais de política e a implementação é esse processo de transformar em resultados os objetivos associados a uma política pública específica. Implementar, então, políticas públicas é fazer essa ponte entre a intenção e a realidade, a fase que o planejamento encontra a prática. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar em prática a ideia ou o objetivo daquela política pública. É determinante para o sucesso ou fracasso de uma política, independentemente da qualidade da sua formulação. Ele afeta os cidadãos de forma direta, né, porque vai construir então uma credibilidade governamental e gera valor público, né, na solução de problemas sociais. Então, os desafios da implementação, a gente vai trabalhar questões como a complexidade e ambiguidade da formulação. Então, frequentemente as políticas elas são formuladas com objetivos que são muito genéricos, ambíguos, múltiplos e às vezes contraditórios. E o fato delas serem formuladas dessa forma faz com que facilite acordos e consensos políticos que dificultam a sua implementação. Pensar uma política pública é diferente de implementar ela, e muitas vezes, como a gente tem um olhar muito tecnicista para a formulação de políticas públicas, a gente não tem o olhar de como vai implementar na prática. Vou exemplificar para vocês, por exemplo, a gente pensa numa política pública em que, vamos pensar lá na estratégia de saúde da família, em que um agente de saúde vai casa a casa verificar questões de saúde das pessoas. Isso pode ser um pouco simples quando a gente trata de pequenos municípios onde a população vive em espaços, por exemplo, urbanos curtos. Essa pessoa consegue fazer isso em uma semana num bairro, porque um bairro contém lá todas as pessoas que ela precisa visitar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em cidades do interior, a gente aumenta o grau de dificuldade de executar essa política pública, porque daí a gente então está falando que a distância entre as casas é às vezes de quilômetros, então fica um pouco mais difícil de fiscalizar ou de ir casa a casa para implementar ela. Nem sempre quem está pensando na política pensa nas dificuldades de implementação dela. Então a gente pensa nessa questão que são a interdependência de problemas que vão exigir essa abordagem ou esse olhar um pouco mais amplo para evitar essa segmentação. A definição precisa dos problemas vai evitar isso, porque se eu penso exatamente qual é o problema que eu quero atacar, como é que eu vou resolver ele com essa política pública, de que forma eu vou resolver ele, eu consigo de uma forma mais precisa também ter esse olhar para a forma com que ele vai ser implementado. Agora, se eu não faço isso, a formulação, às vezes, ela pode pensar de uma maneira um pouco mais estática e aí ela não vai se preocupar com a forma com que a implementação vai acontecer, que é um contexto mais dinâmico que exige uma adaptação. Quando a gente pensa, por exemplo, no papel da resistência à mudança e à própria burocracia, no sentido
complexo, né, da palavra, não da organização dos sistemas, mas da burocracia no sentido de dos males da burocracia ou da forma com que ela pode emperrar processos ou atrasar eles, a gente pensa em como ela não se encontra submetida a controles democráticos e em função disso ela pode se situar como um poder que vai contra a própria escolha dos cidadãos, porque o passo a passo que é definido ali para que a política seja implementada, essa política pública aconteça, pode ser um pouco diferente, né? Ele pode ser contrário à própria execução daquela política de forma a ofertar o serviço. Então, a gente às vezes tem questões relacionadas a interesses próprios, né? E a mobilização dos recursos para interesses próprios, que vão fazer com que as concepções sobre as próprias políticas sejam desenvolvidas de uma forma errônea. Além disso, a gente tem questões como inércia e resistência, né? A tendência a preservar os procedimentos que já estão sendo feitos. Então, sempre foi feito assim, eu não quero mudar. Então, uma política pública que dependa de uma implementação nova, ou seja, uma nova forma de se fazer alguma coisa para ofertar um serviço, depende da aceitação daquelas pessoas que essa nova forma aconteça. Então, como a gente está trabalhando com pessoas, né? E aí pessoas a gente sempre tem a questão dos métodos ou procedimentos pré-estabelecidos, a gente tem uma dificuldade ou uma resistência a inovações, sobretudo quando essas inovações são políticas. Outro fenômeno também é a ilegalidade útil, né? Que é a ignorância ou interpretação flexível das normas. A política está ali, você lê ela e aí você interpreta ela ou dá uma flexibilidade àquela norma para cumprir ela de uma forma diferente. O problema disso é que é um deslocamento do próprio objetivo dessa norma, né? Do objetivo da política pública em si, que pode mudar inclusive os resultados na hora de implementar ela. Outras questões relacionadas à implementação, recursos, coordenação e o próprio contexto político. Quando a gente pensa em recursos, a gente está pensando nos recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Quando a gente pensa numa política, a gente pode ir lá, catar a política, né, organizar ela toda, ela está no papel, você torna ela uma lei, mas aí você precisa dar os recursos para que cada área coordene ou organize essa política. E esses recursos nem sempre chegam a tempo da implementação da política. Você vai lá e faz uma política pública relacionada à ampliação do sistema de vacinas, por exemplo, mas você ainda não contratou profissionais para isso, você ainda não comprou as vacinas. Então a política chega antes dos recursos. E a gente está falando, né, de recursos limitados, que é o que a gente sempre vê. Então, isso dificulta ainda mais a implementação das políticas públicas. Além disso, a gente tem as questões relacionadas à própria alocação inadequada desses recursos que comprometem a gente cumprir com a política pública. A gente ainda tem dificuldades de coordenação, que é uma assimetria informacional. Quando a gente fala disso, a gente está falando das unidades de decisão que têm conhecimentos especializados e fluxos de informação assimétrico. O que significa? Que quando a gente está trabalhando lá na gerência das pessoas que construíram a política, elas têm um entendimento da política diferente das pessoas que vão implementar a política. Então, a gente está lá na estratégia de saúde da família, os agentes comunitários de saúde têm uma forma de interpretar aquela política e eles são as pessoas que estão implementando, que é diferente dos técnicos que pensaram ela, né, da forma como eles pensaram. Então, em função disso, há desafios relacionados à coordenação dessas políticas, sobretudo quando elas são políticas nacionais ou políticas que unem diferentes sistemas, né, diferentes níveis de governo, tipo União, estados e municípios. E mais ainda porque a gente tem questões relacionadas à autonomia fiscal e política para superposição e competição, porque a gente vai ter questões relacionadas a lobby, à corrupção, à falta de transparência do financiamento da política pública que podem desvirtuar o próprio processo, porque ela pode passar por fases ou passar por locais que faz
com que a implementação dela dependa de outras pessoas, de outras organizações envolvidas, e aí, a partir disso, vai depender também que haja uma transparência, né, na manipulação desses valores, desses recursos que passam, e nem sempre isso acontece. Quando a gente pensa em planejamento detalhado e modelo lógico, por exemplo, a gente está pensando em mecanismos para uma implementação eficaz, né? Então, a gente institucionaliza, de certa forma, a implementação das políticas públicas. A gente torna ela mais detalhada, por exemplo, tem uma síntese dessa estratégia que é detalhada, a gente tem escopo, diretrizes, a gente trabalha com objetivos, indicadores, metas, custos, recursos e tudo aquilo que for necessário para o atingimento dela. A ideia de fazer isso é justamente para você fiscalizar a política pública enquanto ela está acontecendo, ter a certeza de que ela vai acontecer da forma como você pensou, como você imaginou a política pública, e fiscalizar para ter a transparência do uso dos recursos. Mas isso também nem sempre é alguma coisa boa, porque isso vai fazer com que lá na ponta a pessoa que está implementando a política pública sinta a pressão pelo atingimento da meta desses resultados que nem sempre dependem dela, porque os recursos demoraram um pouco mais para chegar. Então, é um jogo muito complexo de controlar essa política, né, a forma como ela é implementada e, ao mesmo tempo, fazer com que ela aconteça sem gerar estresse para a pessoa que está implementando a política. Então, definir os processos e operações ele é necessário para o funcionamento da política pública, oficializar e formular também. Então, ela vai ter sempre um ato normativo que é associado à implementação dessa matéria, dessa política pública. Tem um desenho que vai ser um desenho lógico baseado, que vai explicar os objetivos, os insumos, os produtos, os resultados, o impacto esperado. Então, tem um modelo que vai explicar tudo isso e que é fundamental para dar transparência ao processo e acompanhar essa política ao longo do tempo, porque é isso, uma política pública tem um prazo específico de funcionamento. Quando a gente pensa também nos mecanismos de implementação, a gente vai falar de governança. Falando de governança, a gente fala de accountability também, né? Então, a gente vai falar da institucionalização das estruturas que vão coordenar, vão gerir operacionalmente, vão gerir os riscos e vão trabalhar controle interno, monitoramento, avaliação. Então, definir os papéis, as competências e as responsabilidades para viabilizar tudo isso vai fazer parte da estrutura dessa política pública. Gerir os riscos e controles internos também. Então, tem que ter uma política de riscos que vai tentar controlar, porque a gente tem quando tem uma política pública, tem um financiamento atrelado a ela e tem as esferas por onde esse financiamento vai passar, quem é que vai receber, quem é que vai ser responsável por assegurar a conformidade. Ela vai acontecer conforme as metas estipuladas. Sobre o financiamento, identificar as fontes de financiamento também é muito importante. Geralmente, grandes políticas ou políticas públicas que lidam lá com os direitos humanos fundamentais de segunda geração, por exemplo, elas estão atreladas já à Constituição Federal, porque há limites legais relacionados a isso. Então, na Constituição delas, a gente já recebe o financiamento, mas algumas vezes, ou raramente, a gente tem políticas públicas organizadas com fonte de financiamentos um pouco, né, complexos de entender e que geralmente estão atreladas a políticas públicas que têm um prazo mais curto para funcionar. Além disso, a gente fala de transparência e participação, né? E aí vamos nos orientar para lembrar a diferença básica em transparência e participação. A transparência diz de você apresentar os resultados claramente. Você abre um site, abre um Instagram, você tem um local onde a pessoa pode ir lá e pode pedir os dados. Tem uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, você responde, né? Você verifica os dados e responde a qualquer população que é que você fez. Isso é dar transparência aos atos administrativos. A participação já é um pouco diferente. A participação, neste
neste caso, ela vai se dar quando a gente está falando de implementação ou das pessoas que participam do processo porque estão gerindo ele, ou das pessoas que participam do processo porque estão recebendo essa política pública, ou daqueles que estão organizando. Mas quando a gente fala de participação no momento de se pensar, aí a gente discutiu lá quando falou em agenda, que é a construção da agenda e as pessoas que participam da construção da agenda. É um outro nível de participação. Aqui a gente está falando simplesmente das pessoas que participam direta ou indiretamente porque recebem a política. Então a gente vai ter engajamento da sociedade ou outras esferas de governo de formas diferentes nesse caso. E a gente vai ter que ter também gestão de conflito de interesse, porque a gente tem conflito de interesse, é óbvio. E a gente vai ter aqui o que a gente chama das redes, né? Redes de políticas públicas, que são espaços de interação informal entre essas pessoas que vão influenciar a elaboração e a implementação e a continuidade ou não dessa política pública. E aí, é claro, a gente tem que ter, porque está falando de transparência, não de participação, a comunicação aberta e a prestação de contas periódica, até porque isso é legal, né? Quando a gente fala de implementação, a gente fala da implementação consistente, a melhoria contínua da operação. Então, uma operação satisfatória vai assegurar que a política opere de uma forma consistente, com um desempenho que é minimamente satisfatório. Então, a gente vai ter que garantir a eficiência e o alcance desses objetivos a curto prazo. Ou seja, a gente vai garantir que os recursos sejam suficientes de qualidade, a gente vai fazer com que a política pública aconteça. Produtos e serviços que atendam a esses níveis e padrões têm que ser estabelecidos. Quando a gente fala sobre eficiência e economicidade, a gente tem que trabalhar as questões relacionadas ao custo das operações, que tem que ser suficientes para dar conta dos benefícios que vão causar, né, para ter níveis satisfatórios a curto prazo. E a gente vai ter que monitorar o relato desse desempenho. Então, como tudo dentro da administração pública, as avaliações dos resultados têm que ser periódicas e têm que ser utilizadas para orientar o processo decisório. Quando a gente pensa, então, na avaliação de políticas públicas, tipos, métodos e importância, a gente está falando que a avaliação é esse processo que vai julgar a validade de propostas para ação pública ou inação, ou seja, finalizar ela, bem como o processo, a falha dessas intervenções que são executadas. Se a gente pensa em propósitos essenciais, por exemplo, a gente vai medir os efeitos, o aprendizado, né? De novo, vai tratar de accountability, conhecimento e legitimidade. Então, a gente vai falar de avaliar essa política para entender, né, se ela funcionou ou não funcionou, para então saber se a gente segue com ela, se dá continuidade à política pública. A gente pode fazer a avaliação antes, pré-implementação, durante a implementação, pós a implementação. Antes da implementação, essa avaliação diz mais do teor, né, do conteúdo daquele documento que foi criado. Durante a implementação, ela vai ser mais relacionada aos processos, tempo dos processos e ajustes relacionados a estes tempos dos processos. E pós-implementação é a medição dos resultados de fato, porque lá dentro da política é preciso que existam metas e resultados relacionados aos objetivos, porque é, né, assim que a gente constrói planejamento. Então, tendo metas e resultados associados, quando a gente faz uma avaliação pós-implementação, a gente está avaliando ou mensurando os resultados, que são os efeitos que foram produzidos dentro da sociedade. Os objetivos têm que ser alcançados. Se eles não foram, a gente tem que olhar quais metas não foram cumpridas. Se não foram, por que é que elas não foram cumpridas? Os objetivos foram mal dimensionados, né? Os objetivos estão num prazo muito curto, nenhuma meta foi atingida, algumas foram atingidas. Onde é que o problema aconteceu? E isso você faz pós-implementação também. Quando a gente fala da avaliação, a gente está falando também de alguns tipos, por exemplo, a gente pode avaliar o processo, o resultado, o impacto, a eficiência, a eficácia, a relevância e a sustentabilidade. Então, a gente tem questões que a gente pode olhar para fazer essa avaliação. Então, quando a gente pensa na avaliação de políticas públicas, a gente pode ter esse foco mais analítico e a gente tem questões relacionadas a cada uma das avaliações. Por exemplo, a política está sendo executada como planejada, é uma avaliação do processo dela. Ou as mudanças ou os objetivos de curto prazo foram alcançadas, é uma avaliação dos resultados. Se a gente quer avaliar os impactos, por exemplo, ela produziu efeitos desejados,
ela gera menor custo ou está gerando valor ao menor custo possível, isso é eficiência. Então, os objetivos e as metas da ação foram alcançados, é eficácia. Então, a política continua alinhada com essas demandas, é relevância. E se são sustentáveis, e a gente pode trabalhar a sustentabilidade governamental quando fala sobre políticas públicas e sustentabilidade delas. A gente também pode usar modelos de regressão ou séries temporais para identificar a correlação e casualidade, por exemplo, e ter análise de dados como censos, surveys ou registros administrativos que indicam qual é o território, por exemplo, que abrangeu o número de pessoas. E aí a gente pode ter dados mais censitários relacionados à aplicação dessa política pública. E a gente pode também comparar, por exemplo, né, fazer comparações com grupos de tratamento, controle, por exemplo, né, que é comparação com relação a uma cidade ou estado específico, né, ou quem participou da política pública. E tendo esses indicadores no longo prazo, a gente pode inclusive criar indicadores de desempenho, né? E aí pensar em possibilidades de ampliação a partir da política pública, a partir destes indicadores de desempenho. Quando a gente pensa também em métodos e técnicas de avaliação, a gente pode ter estudos de caso, ou grupos focais, observações ou análises que a gente usa para verificar se essa política pública ou se essa avaliação dessa política pública fez sentido. De toda forma, os desafios relacionados à avaliação dessas políticas públicas dizem sobretudo da coleta e da qualidade dos dados, das causas relacionadas a dificuldade em isolar os efeitos da política pública, porque você pode ter resultados muito positivos de uma política pública que não dizem respeito à aplicação dela, mas outras causalidades que aconteceram naquele território específico que refletiram naquela política pública, mas não tem a ver com o gasto que foi feito para que ela fosse executada. Então, por isso, avaliar uma política pública é realmente muito difícil. Então, a gente tem também outros dados para usar, como, por exemplo, a própria vontade política e uso dos resultados. E a gente pode também tratar dos instrumentos de accountability, transparência, e falar brevemente, né, sobre a importância deles para gerar esse aprendizado e fazer com que a avaliação se torne pública, acessível e a gente tenha um fortalecimento da própria transparência e dos dados. Eu acho que essa transparência, ela não pode ser relacionada a controle social ou legitimar a democracia, porque democracia é alguma coisa mais ampla, profunda, e a gente discutiu isso quando discutiu a agenda, e diz da possibilidade de você interferir na decisão, né, na escolha da política pública que vai ser implementada. Eu acho que quando você fala em transparência, é preciso deixar bem claro que é só essa transparência dos resultados, que ela é sim muito importante, mas ela é básica, né? É algo que precisa acontecer e isso não legitima a democracia, isso só é alguma coisa que é muito importante, que deve ser feita para comprovar que os gastos, né, mínimos, que os gastos foram efetuados e direcionados para aquela política que estava lá na agenda. Então, quando a gente pensa em implementação e avaliação, a gente está pensando disso. Está pensando em os impactos dentro da sociedade de uma política pública, né, de como é que a implementação e a avaliação da política pública podem ser importantes para a gente rever as ações do próprio Estado, de pensar no cidadão, e aí a gente usa a expressão, né, cidadão usuário, que é como se usa no Brasil quando a gente trata de pessoas que têm direitos constitucionais, mas eles são ofertados com base em políticas públicas que não são ofertadas para todas as pessoas, digamos assim, né? Então a gente vai falar dos desafios relacionados a essa implementação. Além disso, a gente vai falar dos impactos dentro da sociedade relacionados às implementações, ou seja, se funcionou, então a gente muda,
né, aquela sociedade, porque uma política pública ela tem por intenção fazer com que aquela população receba um direito, então a partir disso muda ou impacta. E aí nos próximos passos, depois da implementação, a gente vai falar um pouco mais sobre a avaliação e sobre o pós, né, esse ciclo de políticas públicas, o que acontece depois. Como é que a gente faz a avaliação, como é que a gente decide manter, ou quando a gente decide que é outra política pública aquela que a gente tem que focar. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre o pós-implementação e as consequências da implementação das políticas públicas dentro da sociedade, tá bem? Obrigada, bons estudos e bom final de semana.